vamos à nossa aula sobre sistemas de amortização. Esses sistemas de amortização são variações do modo de se pagar uma dívida. Vamos ver três tipos de sistemas de amortização: o sistema francês, o sistema de amortização constante e o terceiro é o sistema americano. Antes, vamos a algumas observações. A primeira, eu coloquei aqui as referências, né? Tá nas últimas aulas lá do livro do CEDERJ, no livro, na referência que está no final do slide, referência 1. E coloquei também aqui uma apostila que eu também usei nas minhas aulas, caso, né, além de ver as aulas, vocês queiram ler um pouco mais, também tem essa outra apostila. Mas não é necessário, tem bastante coisa desses materiais aqui na aula, no slide. Mas claro, né? Caso queiram ver melhor, ver mais comentários, tem também nesses materiais. Agora, observações, né, sobre os sistemas de amortização. Bom, eles são desenvolvidos para operações de empréstimo, financiamento, em geral de longo prazo, envolvendo pagamentos periódicos. São os financiamentos que a gente faz, ou os empréstimos. Ou quem aí já tem conhece alguém que tem uma financeira, um banco, uma imobiliária, etc., né? Eles fazem a venda, a prestações, ou até mesmo venda de eletrodomésticos, né? Se a gente vai lá comprar um celular, a gente pode comprar a prestações. E qual é o modo que a gente divide essas prestações? Vamos ver três desses modos. Bom, existem diversas maneiras de se amortizar uma dívida, devendo as condições de cada operação estarem estabelecidas em contrato firmado entre o credor e o devedor. Temos, né, quando a gente faz um financiamento de um carro, de um apartamento, etc., um contrato. Nesse contrato vem aí qual o modo que vai ser cobrado esses juros, qual é o modo que vai ser cobrado o valor dessas prestações, o número de prestações, etc. Alguns já estão assim mais subtendidos, às vezes por ser, por exemplo, uma loja, igual o caso eu falei do eletrodoméstico, já está lá na placa falando em quantas vezes, etc. Aí não costuma ter o contrato, mas em dívidas maiores, em geral, tem um contrato falando lá os pormenores de como vai ser esse pagamento. Mais observações. O sistema de amortização, ele tem uma característica a ser estudado, né, que a gente vai ver nessa disciplina, que é a utilização de juros compostos, incidindo os juros exclusivamente sobre o saldo devedor, sobre o montante. Temos, quando a gente faz um financiamento, uma prestação, a gente vai pagando as prestações, né, e vai pagando ali embutidos juros. Nesse caso, os juros são sempre compostos. Assim, os juros simples é mais quando é alguém, assim, a gente pega um empréstimo, digamos assim, com alguém muito próximo ou algo assim. No geral, tanto lojas quanto financeiras, né, a maioria, ou praticamente todas as operações de créditos são juros compostos. Então, já está subentendido aqui que é juros compostos. Para cada sistema de amortização é construída uma planilha financeira a qual relaciona os diversos fluxos de pagamentos e recebimentos. Já vamos ver exemplos à frente de como montamos essa planilha em cada um desses três tipos de sistemas de amortização. Que os três tipos que vamos tratar, como eu disse no início, são sistema de amortização constante, que a gente usa a sigla SAC, sistema de prestação constante, que também é conhecido como sistema de amortização francês, ou também a gente usa a palavra price. Temos esses três nomes. Okay? Prestação constante,
ou sistema de amortização francês, ou sistema francês, ou também a gente usa a palavra price. E a letra C, o terceiro, é o sistema de amortização americano. A gente usa SAA ou SA. Bom, algumas definições que vamos usar em cada um desses tipos. A amortização é o pagamento do principal, do capital emprestado, o qual é efetuado, geralmente mediante parcelas periódicas mensais, trimestrais. Mensais ou trimestrais, ou etc. O mais comum é mensais. Há algumas questões que paga-se em anuidade, mas são casos muito específicos. A enorme maioria como salário, né? A boa parte das pessoas recebem por mês, os pagamentos também são feitos por mês. Como vocês já conhecem aí bastante, né, da vida de vocês. Então, temos lá uma dívida, a gente está ali pagando uma parte que vai amortecer a dívida e outra parte a gente está pagando juros. Então, essa parte que a gente paga para abaixar o valor da dívida é a amortização. Outra coisa é o saldo devedor. Ele é o valor do principal da dívida em determinado momento, após a dedução do valor já pago ao credor, a título de amortização. Por exemplo, se eu compro um celular de R$1.000, aí paguei a primeira prestação, suponha que em um celular de R$1.000, eu paguei no primeiro mês, eu paguei, daqui um mês após a compra, eu paguei R$200. Aí desses R$200, eu paguei 150 lá do meu abatimento da dívida e paguei R$50 de juros, não é isso? Então, esses R$150 que abateu da dívida fez com que a dívida passasse então para 850, não é isso? Então, com um mês minha dívida passou de R$1.000 para R$850, ok? Com isso, o meu saldo devedor passou então a ser R$850. E a minha amortização foi de R$150. Então, aqui, a amortização foi R$150, nesse meu exemplo, e o saldo devedor, agora, um mês após a minha compra, já é R$850, ok? E a prestação, esse é o valor da amortização mais os encargos financeiros. Em geral, o que a gente vai considerar nas nossas aulas serão os juros, né? Mas tem outras taxas. Tem transação bancária, às vezes tem um imposto, acho que é ICMS, tem outros impostos que a pessoa paga ao fazer transações financeiras. Alguns impostos. Ou mesmo taxa de banco, o banco cobra da pessoa financeira, cobra algum valor, ok? Mas no nosso caso, a gente vai calcular a variação do nosso empréstimo considerando os juros, porque aí o nosso foco da nossa disciplina, né, é voltado para a área de matemática. Ok? Então, temos a amortização, o saldo devedor e a prestação. E a prestação é a amortização mais os juros. Igual no nosso caso aqui. No exemplo de um celular de R$1.000. Se eu paguei com um mês uma prestação de R$200, com R$150 sendo que abateu na minha dívida e os R$50 sendo juros, então a amortização foi R$150 e os juros R$50, ok? Em geral, os juros são uma porcentagem sobre o saldo devedor, que é o caso que a gente vai estudar aqui. Na verdade, assim, praticamente todos os casos, né, o juro é uma porcentagem sobre o saldo devedor. E como a gente já falou em aulas anteriores, pode ainda haver um prazo de carência, que é a quantidade de períodos daquelas que não haverá amortização do empréstimo. Durante o prazo de carência, o devedor só paga os juros.
Nesse caso de amortização, a gente não vai ver exemplos com carência, não vai focar muito nessa parte de uma dívida tendo prazo de carência, mas pode acontecer também. Por isso, mais importante do que lembrar a fórmula, digamos assim, do cálculo, de fazer aquele cálculo, é mais importante lembrar como se chegou nele, porque senão você lembra o modo de calcular, por exemplo, a prestação naquele sistema, por exemplo, no sistema Price. Aí colocou lá um período de carência, aí você já tem que, né, pensar de outra forma, ou às vezes a fórmula já não serve mais. Então pense mais no modo que a gente chegou naquele cálculo, ok? É claro que na resolução de exercício você já entendeu lá o primeiro, como chegar naquele cálculo, você já tem lá resolvendo, consultando, né, as equações das aulas e etc. Você já coloca lá o valor e calcula, né, rapidamente na fórmula. Mas é mais importante que vocês lembrem como chegou naquele valor. Para terminar as observações, temos o seguinte: nos sistemas de amortizações que trataremos aqui, a menos que seja estabelecido o contrário, o primeiro pagamento, caso não haja carência, será devido na data 1, ok? Então, tenho lá, fiz a compra, uma determinada compra lá em um dia. Então, ali o tempo, né, de compra, eu vou começar a contar o tempo a partir daquela data. Então, aqui tenho uma data, aí aqui como se fosse o tempo 0, realizei uma compra. Aqui no dia 1, ok? No mês 1, ou semestre 1, ou enfim, a data que vencer o primeiro período, né? Que vamos pagar a primeira prestação. Então, já tem ali o pagamento após um período da data, ok? E qualquer um dos sistemas pode ter ou não carência, e durante o prazo de carência os juros podem ser pagos ou capitalizados, dependendo do contrato do financiamento. No caso, por exemplo, se temos, às vezes, a gente vê na TV falando assim, compre tal coisa e comece a pagar só depois do carnaval. Aí, às vezes, temos lá 2 meses, né, desse período da dívida. 2 meses de carência, digamos assim. Então, passou um tempo, ele começou a pagar depois. Quando não foi pago os juros, eles estão ali, digamos, embutidos na forma, assim, capitalizados, porque ele fica juro sobre juros, né? Ou seja, aquele próprio juros rendeu um juro para o banco. Vamos ao primeiro dos sistemas de amortização. O primeiro deles é o sistema francês, que também é chamado de Price. Nesse sistema, o devedor paga uma prestação constante. Por isso, o sistema francês também é chamado de sistema de prestação constante, o que é o contrário do sistema de amortização constante. Então, quando temos o valor da prestação constante, é aquele clássico que a gente faz, né, quando compra tá lá anunciando na TV, anunciando numa placa publicitária na rua, um objeto, fala assim, pague em 10 vezes, tantos reais. Aquela prestação é constante, não é isso? Esse sistema é muito usado nos financiamentos em geral, como na compra de um carro, de um eletrodoméstico, no empréstimo pessoal, dentre outros. Nesse modelo de prestações iguais, à medida que o saldo devedor diminui com as amortizações mensais, o devedor terá menos juros a pagar nas parcelas. Então, os juros da parcela são decrescentes e as amortizações crescentes. Por quê? Temos a seguinte equação, né? A prestação é igual à amortização mais o valor dos juros. Se essa parcela é fixa, no sistema de amortização, de prestação constante, essa prestação é fixa. Então, a amortização vai aumentando e os juros, ou melhor, os juros vão caindo porque o saldo devedor vai reduzindo, não é isso? E então a amortização vai aumentando. Vamos ver isso
com uma tabela e com exemplo mais à frente. Bom, antes a gente vai recapitular aqui um valor, um cálculo que a gente já fez, que é na aula anterior, que é quando a gente faz pagando um determinado valor, como eu trago aquele valor para o tempo atual, isso. A gente já fez esse cálculo. Quando a gente faz lá, tem uma dívida, a gente pegou lá um financiamento, etc., no valor P. Aí vamos pagar ele em R prestações, isso. Ou melhor, N prestações, cada prestação valendo R reais. Qual vai ser o valor da prestação? Isso. Se tivermos o valor do empréstimo e o valor do número de parcelas. A gente usa essa expressão, porque se eu faço lá um empréstimo, aí um mês eu paguei R reais. Então, eu tenho que trazer esse R reais para o instante da minha dívida. O instante lá que eu comprei determinado objeto. A gente fez lá um fluxo de caixa. Isso. A gente coloca aqui a data 0. Aí passou um mês. Fizemos aqui um pagamento de R reais na nossa dívida. Ou no nosso empréstimo, etc. Aí, como que eu vou saber o valor desse R reais no tempo 0? Aqui, ele vale R, mas no tempo anterior ele valia um pouco menos. Aí a gente divide por 1 mais a taxa. Isso. Por quê? Se eu tenho aqui o valor nesse instante, aí como que eu multiplico por 1 mais a taxa, eu vou chegar aqui o aumento percentual dele. Isso. Então, a gente divide por 1 mais a taxa de juros. E quando eu passo essa mesma prestação no mês 2, então eu fiz a mesma prestação no mês 2, o que vai acontecer? Eu vou ter que dividir por 1 mais a taxa 2 vezes, isso. Então, tenho aqui a minha seta. Colocar ela aqui também, paguei ela aqui no mês 2. Então, colocar ela aqui também, um mês, ok. Bom, então, eu vou ter que dividir 2 vezes por 1 mais a taxa, 1 mais a taxa de juros, para voltar esse valor aqui do mês 2 para o tempo 0. E então a gente que fez nas aulas anteriores, a gente usou a soma da PG, a soma da progressão geométrica, e chegamos neste valor. Nesse valor aqui embaixo que relaciona, nesta equação aqui abaixo que relaciona o valor do empréstimo, o valor do capital, etc., com o valor de cada das prestações, aqui a prestação é constante. E temos aqui o número de parcelas e a letra I é a taxa de juros. Nesse sistema francês, esse valor aqui, 1 mais I elevado a N, etc., alguns livros chamam ele de ANI, vou colocar assim, AN, vírgula I, ou AN, coloca um símbolo I. Eles chamam de AN cantoneira I, mas são termos da matemática, digamos assim, mais administrativa. Para nós da matemática, a gente nem vai usar muito essa denominação de ANI. A gente basta lembrar que é a soma de uma PG. Vamos então ao exemplo usando essa expressão, calcular, né, o valor de um empréstimo, o valor das parcelas, no sistema francês, no sistema Price, que também é chamado de sistema de prestação constante. Temos o seguinte exemplo: uma empresa pede emprestados 10 mil reais que o banco entrega no ato. Sabendo que os juros serão pagos anualmente,
que a taxa de juros é 10% ao ano e que o principal será amortizado em 4 parcelas anuais. Construir a planilha. Temos então a seguinte condição: R$10.000 emprestado, 10% ao ano e será pago em 4 parcelas anual. Nesse caso, nem foi falado qual é o sistema, mas quando não fala já está subentendido que é esse sistema Price, que ele é mais usado, enfim. Nesse sistema, primeiro calculamos o valor das prestações. Temos então a expressão anterior. Voltando aqui à expressão anterior, vamos usar então esta expressão. Isso. E calculamos então o valor de... Temos a seguinte equação. Então, 10.000, que é lá o valor, né, do nosso empréstimo, é igual ao valor R, que é o valor da prestação, que a gente quer saber, vezes esse quociente, que no nosso caso N é 4, porque são 4 prestações. 10% é 0,10 ou 0,1. Então, esse valor deu 3,1698. Então, 3 vezes 9865, vou deixar assim mesmo. Então, com esse valor, com essa equação, a gente obtém aqui que o valor de R é 10.000 dividido por 3,16, etc. Então, o valor de cada prestação é R$ 3.150,71. Aqui pelo sistema francês. Quando não afirma diretamente qual é, né? Como a gente viu nas aulas anteriores, a gente traz o valor para a data da dívida, ou seja, dividindo por 1 mais a taxa de juros, que é o sistema francês. Temos então o valor da prestação. Esse foi o primeiro cálculo que fizemos. Então, o valor da prestação, começamos a preencher essa planilha dessa coluna, ok? Calculado a prestação, qual é o segundo valor que vamos calcular? A amortização. A prestação vai ser sempre este valor, ok? Então, vamos ao valor da amortização. O valor da amortização, vou colocar esse primeiro mais aqui embaixo, ok? O próximo valor que vamos calcular, eu vou chamar ele de primeiro também, porque eu posso calcular ele, os juros, que vai ser o próximo, eu posso calcular ele antes da prestação ou depois, ok? Então, eu posso preencher essa tabela aqui também, tanto antes de colocar aqui o valor da parcela ou depois, porque o valor da parcela, nesse caso, vai ser sempre constante no sistema francês, ok? Então, os juros é 10%, 10% de 10.000 é R$1.000. Então, colocamos aqui o R$1.000. Agora, o segundo passo, a segunda coluna que eu vou preencher é a amortização. A amortização é o valor da parcela menos os juros, já que a parcela ela é composta de 2 partes, que é a amortização mais o valor dos juros. Então, se eu tenho juros, tenho o valor da parcela, calculamos a amortização fazendo o valor da prestação menos o valor dos juros. Bom, então, 3.154 menos 1.000, R$2.154,71. A terceira, então preenchemos aqui esses 3 itens da nossa coluna, da nossa tabela. 3 colunas da nossa tabela. A próxima é o valor do saldo devedor. O saldo devedor, então, é a dívida que eu tinha menos a amortização. Okay? Então,
A amortização 2.154, então tínhamos R$ 10.000 menos 2.154. Então foi abatida 2.000 e poucos reais, sobrou ainda R$ 7.845. R$ 7.845,29 para ser pago no próximo mês. Então, essa aqui vai ser o terceiro item, digamos assim, do nosso preenchimento, ok? Vamos lá, então, ver a tabela preenchida. Observe, aqui, vou até destacar aqui de amarelo, para vocês lembrarem que no sistema francês, esse valor aqui é sempre fixo, a parcela é fixa. No próximo sistema que a gente vai ver na videoaula seguinte, o que vai ser fixo vai ser a amortização. Então, vai ser esta parcela aqui do meio que vai ser fixa, ok? No próximo sistema de amortização. Bom, tínhamos feito ali na página anterior até aqui, né? Agora, como fazemos o próximo passo e tínhamos calculado este valor e este. Como fazemos no próximo passo? Bom, a parcela já está preenchida, a gente já pode preencher ela toda de uma vez, porque é constante. Então, o próximo é calcular os juros. 10% do saldo devedor. Então, 10% de R$ 7.845,29. Achamos aqui os R$ 784. Calcular os juros, vamos calcular a amortização, que é o saldo devedor do mês anterior menos os juros. Então, ficou em R$ 2.370,18. E com isso, depois de calcularmos o valor da amortização, então encontramos o saldo devedor, o novo saldo devedor, após o segundo ano. Então, pegamos o saldo devedor do mês anterior, menos os juros, ou melhor, menos a amortização. Então, 7.745 menos 2.370. Obtemos que após 2 anos, essa dívida está em R$ 5.475,11. Observem uma coisa, que após 2 anos, a pessoa pagou mais de R$ 3.000 em cada parcela, e a dívida de 10, ela ainda está em mais de 5. Por isso, a gente pensar tanto no financiamento, né? Que a gente, como paga bastante juros, ou melhor, em alguns, as pessoas ainda têm o benefício de ter menos juros, mas no geral, você ainda paga bastante juros. Nem sempre não é vantagem o financiamento. Bom, e vamos prosseguindo isso no próximo ano. Primeiro a gente calcula, a parcela já é fixa, é sempre aquele valor, a gente calcula então os juros. Aqui 10% do saldo devedor, do novo saldo devedor. Aí a gente calculou esses juros, a gente coloca ele aqui, que a amortização, ela é o valor da prestação menos o valor dos juros. E com isso, então, a gente vai obter o valor da amortização. Com esse valor da amortização, a gente obtém, então, o saldo devedor. Aqui tem um pequeno erro na tabela que eu peguei lá na apostila que eu coloquei na referência para vocês, é que quando esse valor aqui é sempre o valor da amortização é sempre o valor da parcela menos os juros. Então, aqui é sempre o valor da parcela, ok? Esse primeiro valor está correto, este aqui está correto. Mas os de baixo é o mesmo 3.174. Vou consertar os slides para vocês lembrarem que aqui também é sempre 3.154, ok? Bom,
Na próxima aula, vamos ver então o sistema de amortização constante e o sistema americano.